Estamos de volta e vamos conversar agora com o Dr. José Ricardo Parralli, que é doutor especializado em animais selvagens. Vamos fazer com ele um bate-papo sobre isso. Está montando aqui em Maringá a Specialvet, que vai ser o Instituto Brasileiro de Especialidades em Medicina Veterinária. Doutor, seja muito bem-vindo ao Maringatube. Muito obrigado, Geraldo. É um prazer estar aqui com você, com o teu público. E eu espero poder contribuir para dar algumas informações interessantes sobre essa nossa área diferente da medicina veterinária, né? Para a gente começar, animais selvagens e pets exóticos. O que são animais selvagens e pets exóticos? Bom, veja só. Hoje em dia, no Brasil, se convencionou chamar o animal de estimação de pet, né? Isso é uma apropriação até indébita da língua inglesa, mas se tornou uma coisa corriqueira, né? Se encontra pet shop pelas cidades, encontra, enfim, a língua inglesa sendo usada para isso. Então se convencionou chamar de pet qualquer animal de estimação. Um pet exótico é um pet que não é usual. Então você tem aí, classicamente, o cão e o gato como os animais de estimação, os pets tradicionais, mais comuns. Mais comuns. E aí nós temos uma série de outros animais que são selvagens na essência, porque vieram da natureza, vieram para a domesticidade há pouquíssimo tempo e que agora são usados como animais de estimação. Isso inclui muitas aves, papagaio, arara, cacatua, calopsita. Calopsita hoje todo mundo quer ter uma calopsita, né? Bem domesticável. Exatamente. E aí existem alguns outros animais que são menos frequentes, muitos primatas, muitos macacos. O ferret, que é um tipo de furão norte-americano, que se comercializa também, e aqueles que são realmente mais exóticos, tendendo para a parte do exotismo mesmo da palavra, né? Que são as serpentes, os jabutis, os cágados, aqueles que as pessoas chamam de tartarugas normalmente, né? Não são tartarugas, mas são parentes próximos. Todos esses animais são mantidos em casa por uma série de pessoas e eles precisam de assistência médica especializada, incluindo cirurgia, incluindo anestesia, e isso não é usual. É bem diferente do animal selvagem tradicional, que é o animal de zoológico ou de criatório, que nós também atendemos. São leões, tigres, zebras, hipopótamos, enfim, animais que são mantidos nos zoos pelo Brasil afora, e a minha equipe dá assistência em vários lugares do Brasil, e animais que são mantidos mesmo em cativeiro doméstico. Aqui mesmo em Maringá existe um exemplo, né? Existe uma pessoa que mantém um criatório com leões, com tigres, e esses animais são criados, vamos dizer assim, quase em nível de domesticidade. Porém, com toda a segurança, eles continuam sendo selvagens, apesar de ter um convívio um pouco maior com as pessoas. E numa situação especial para esse tipo de animal, nós temos problemas. Imagine que tempos atrás nós fizemos uma cesariana numa leoa. Uma cesariana numa leoa não é como fazer cesariana numa gatinha. Implica primeiro em capturar um animal que é potencialmente letal para o ser humano, pode nos matar enquanto nós estamos tentando trabalhar com ele, e implica em montar um teatro de operações que é muito mais sofisticado. Um sistema logístico, a estrutura ali adequada. Sem dúvida mais sofisticada que o usual. Doutor, quais animais são domesticáveis, tanto pets exóticos quanto selvagens? Bom, veja só, a domesticidade, em termos do que significa a palavra, significa conviver com o ser humano ao longo de centenas de gerações. Então eu nunca vou ter um leão doméstico. Posso ter um leão domesticado, é diferente, né? O cão é um animal doméstico, o boi é um animal doméstico. E não para convívio dentro de casa. Não, ele vai ficar numa jaula, ele tem que ficar num recinto adequado. Algumas pessoas até convivem com leões, com tigres, com leopardos dentro de casa. Eu tenho alguns clientes assim, pelo Brasil, mas isso não é recomendável. Quer dizer, há risco é muito grande. Há riscos enormes, tanto pela questão da capacidade lesiva daquele animal, das suas garras, dos seus dentes, quanto pelos acidentes. Imagine um leão amigável querendo pular para brincar com seu amigo humano. A unha pulando sobre a pessoa e derrubando a pessoa, e a pessoa tendo um trauma craniano. Ela não foi morta pelo leão. Ela foi morta por bater a cabeça no chão, mas quem a derrubou foi o leão, às vezes querendo brincar. Isso acontece. E a televisão é pródiga em mostrar essas imagens de animais que são bastante sociáveis, amigáveis com o seu tratador, e de repente, sem mais nem porquê, ele agride a pessoa e mata na frente da câmera, né? Teve aí um mágico famoso que ficou desfigurado, e uma série de casos assim. Então a minha recomendação sempre é, animais desse tipo, se forem mantidos em cativeiro doméstico, existe uma forma legal para isso, né? Devem, porém, ser extremamente respeitados, porque o risco é muito grande. Então, que eles sejam mantidos, mas sejam mantidos dentro da segurança, e a pessoa que os mantém, que o faça de acordo com normas que vão ser indicadas pelos técnicos da área, né? Nós podemos indicar isso. A Specialvet vai trabalhar também com neuropsiquiatria comportamental. Isso pressupõe que vocês vão ter todo um know-how também nesse aspecto comportamental desses animais. Na realidade, nós estamos preocupados muito mais com o comportamento do cão e do gato
do que dos animais selvagens. Com a tecnologia que a gente assumiu e adquiriu ao longo do tempo trabalhando com modulação comportamental em animais de zoológico e de circo, nós desenvolvemos então a possibilidade de trabalhar também com animais de estimação domésticos, cães e gatos, e também papagaios e aves, que apresentam distúrbios comportamentais. Por exemplo? Por exemplo, existem cães que se automutilam por um problema. Começa a arranhar a porta lá? Não, eles mutilam a si mesmos. Eles começam lambendo essa região do pulso, por exemplo, e passam a desenvolver ali uma ferida que vai se auto-estimulando e ao longo do tempo cria-se uma lesão severa que não tem tratamento clínico. Ela merece clínico tradicional, ela merece um tratamento psiquiátrico. Então é um distúrbio, é um transtorno obsessivo, compulsivo, é um comportamento anormal. Então as drogas que nós usamos nesses casos são drogas que na medicina humana são usadas em psiquiatria. No caso, são medicamentos. São medicamentos. Não se faz terapia. Não, é muito difícil se fazer terapia da forma da psicoterapia tradicional em animais. Mas existe. Existe, mas é bastante complicado e a taxa de sucesso é muito pequena. Por quê? Porque não há uma interação intelectual entre o tratado e o terapeuta, né? Como existe no ser humano. Nós trabalhamos basicamente com psiquiatria clínica, ou seja, com o uso de drogas para controlar comportamentos anormais. Para quem está nos assistindo, como que ele sabe se o cachorro ou o gato dele é normal ou anormal? Veja só, existe um padrão comportamental, né? O padrão comportamental segue uma certa norma que é daquela espécie. Então, se eu tenho, por exemplo, um cão que come fezes, come as próprias fezes, primeiro isso é uma coisa anormal, né? Uma coisa que não é usual. Primeiro, o clínico vai verificar se isso não é relacionado com uma doença de trato digestório, se não é uma carência enzimática, um problema de pâncreas. E excluídas essas causas físicas, resta uma causa psiquiátrica. A coprofagia é um exemplo, né? A ingestão de fezes, ela pode ser originária num distúrbio de ordem psiquiátrica. E aí, nesse caso, entra em ação o psiquiatra animal, que vai prescrever drogas em doses adequadas para aquele paciente. E aí tem N outros distúrbios de ordem psíquica que os cães e os gatos manifestam. Por exemplo, nessas o cachorro, situações. por exemplo, que morde tudo, que quer destruir tudo. Que não fazia isso anteriormente e de repente passa a fazer isso, ele está demonstrando claramente um distúrbio comportamental. Há uma causa para isso, geralmente é uma causa que aconteceu no seio daquela família. Às vezes o proprietário, o dono, a pessoa com a qual o animal é mais devotado foi embora, ou às vezes essa pessoa está viajando, enfim, ou passou a tratar o animal de uma outra forma, ou adoeceu, ou nasceu uma criancinha nova na família e o animal deixou de ser o centro das atenções, e aí eles passam a assumir alguns comportamentos que, se forem avaliados adequadamente, podem ser entendidos como distúrbios de ordem psíquica. Significa e aí que ele merecem tem, tratamento. no caso de uma criança, significa que ele tem ciúme. Entre outras coisas, ciúme. A palavra ciúme é um pouco humana demais, vamos dizer assim, né? Mas ele sente rejeição. A rejeição é um fator que pode levar o animal a se comportar de uma maneira totalmente diferente. E aí entra em ação, inclusive, aqueles comportamentos que eu vinha citando, né? Que são comportamentos maníacos, obsessivos, repetitivos e estereotipados. O animal repete sempre um determinado comportamento e isso passa a ser traumático tanto para ele quanto para a família. Isso é tratável em boa parte dos casos, como é tratável no ser humano também, né? O limite vai ser o quê, então, para o proprietário? O limite para o proprietário é até que ponto ele se dispõe a manter aquele animal no seu convívio, ou melhor, quanto ele ama aquele animal. Porque tem pessoas que não suportam certas coisas que acontecem com o animal e se propõem a não ter mais esse animal em casa. Mas a grande maioria das pessoas que têm um animal de estimação o ama de verdade e se propõe a fazer o que for possível para melhorar a sua condição física. Nós observamos isso, eu sou veterinário há 30 anos e sempre trabalhei com animais de estimação e com animais selvagens. Eu observo que com os animais de estimação, o Brasil evoluiu para se tornar um país, assim, pelo menos nas grandes cidades, nas sociedades mais sofisticadas que nós temos no país, para ter o mesmo nível que se observa nos Estados Unidos e na Europa, em termos de cuidado com os animais de estimação. As pessoas se propõem a gastar para dar para o seu animal de estimação o melhor alimento, a melhor assistência médica, os melhores cuidados e quando se vê frente a um distúrbio de ordem psiquiátrica, muitas vezes não tem opções. As opções são poucas no país. Então, o que nós estamos propondo para Maringá e região é também esse tipo de atendimento especializado a distúrbios de ordem psiquiátrica. É claro que a proposta é o clínico, o veterinário da cidade, atende o seu animal
observa que ele tem um distúrbio desse tipo e ele vai nos procurar, vai mandar que o seu cliente nos procure. Nós vamos fazer o atendimento psiquiátrico e vamos referir novamente aquele animal para o seu clínico de origem, para a clínica que lhe dá assistência. Na Special Vet nós não vamos ter uma carteira de clientes que sejam os nossos clientes, nós vamos ter as clínicas da cidade, os hospitais da cidade, podendo utilizar o nosso serviço de especialidade. Então esse é um conceito que também é novo na região, que é o centro de referência, o centro de especialidades. Nós vamos receber aqueles animais que forem recomendados pelos nossos colegas, vamos prestar serviço aos colegas e vamos depois reencaminhar esses animais já tratados para que eles continuem tendo aquele médico de confiança da família, que dá assistência para aquele bichinho, né? Interessante. O papo está bom, mas vamos fazer um rápido intervalo e daqui a pouquinho nós vamos continuar justamente com esse assunto aí, sobre essa assessoria que vocês vão fornecer para zoológicos, para criadouros, clínicas e hospitais veterinários. Já já nós voltamos.